Meus queridos e amados irmãos e irmãs, hoje, por meio do nosso canal do YouTube da nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição, aqui de Canoas, vamos estudar, na sequência do nosso credo apostólico, as 4 notas da nossa Igreja: Unam, Sanctam, Catholicam et Apostolicam. A Igreja que é una, santa, católica e apostólica. É a profissão de fé nas notas, nos atributos, nos traços, nas propriedades e qualidades essenciais da Igreja e da sua missão. Ao fundar a Igreja, nosso Senhor Jesus atribuiu a ela essas características, ao qual chamamos de notas, a fim de ser conhecida no mundo. Santo Atanásio diz: Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ubi Ecclesia, ibi Christus. Onde está Pedro, está a Igreja. Onde está a Igreja, está Cristo. Nela se encontram as notas que vamos estudar agora. A primeira nota, meus amados, que vamos olhar é a nota da Igreja, que ela é una. É una graças à sua fonte. O supremo modelo e princípio deste mistério é a unidade da Trindade das pessoas, num só Deus, Pai e Filho no Espírito Santo. A Igreja é una graças ao seu fundador Jesus Cristo. O próprio Filho encarnado reconciliou todos os homens com Deus pela sua cruz, restabelecendo a unidade de todos num só povo e num só corpo. A Igreja é una graças à sua alma, que é o Espírito Santo, que habita nos crentes pelo batismo e que enche e rege toda a Igreja. Realiza esta admirável comunhão dos fiéis, une-os todos tão intimamente em Cristo, que é o princípio da unidade da Igreja. Pertence, pois, à própria essência da Igreja que ela seja una. São Clemente de Alexandria diz: que admirável mistério, há um só Pai do universo, um só Logos do universo e também um só Espírito Santo, idêntico em toda parte. E há também uma só Mãe Virgem, ao qual me apraz chamar a Igreja. Quais são os vínculos da unidade? Acima de tudo, a caridade é o maior vínculo da perfeição. Mas essa unidade da Igreja é assegurada também por algumas coisas visíveis, que é a profissão de fé, numa só fé recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos, a sucessão apostólica pelo sacramento da ordem, que é a unidade da Igreja e se dá na pessoa do apóstolo Pedro, a fim de apacentá-la e de governá-la. Quais são as feridas da unidade? Desde os primórdios surgiram muitas feridas, muitas cisões que o apóstolo censura asperamente como condenáveis, bem como nos séculos posteriores. E essas rupturas que ferem a unidade da Igreja é a heresia, a apostasia e o cisma. Orígenes vai dizer: onde há pecados, aí se encontra a multiplicidade, o cisma, a heresia e o conflito. Mas onde há virtude, aí se encontra a unicidade e aquela união que faz com que todos os crentes tenham um só coração e uma só alma. É importante sempre caminhar rumo à unidade da Igreja, e a Igreja deve orar sempre e trabalhar constantemente para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quis para ela. A segunda nota, meus amados, que a Igreja é santa. É santa aos olhos da fé, é indefectivelmente santa, e Jesus também é santo. Entregou-se na cruz para santificá-la. A Igreja é, pois, o povo santo de Deus, e os seus membros são chamados santos. A Igreja unida a Cristo é santificada por Ele. Por Ele e nele torna-se também santificante. E aqui na terra, ela é imperfeita, pecadora e busca a perfeição na santidade. Está a caminho da santificação.
A caridade é a alma da santidade a qual todos são chamados. A Igreja canoniza certos fiéis porque praticaram atos heróicos e viveram a santidade na sua plenitude, lutando contra as suas misérias, e Nossa Senhora é a mais santa e exemplo na luta da santidade. A esses santos, nós pedimos a intercessão para que nós também sejamos santos. Santo Agostinho vai dizer: se na Igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Rendamos graças a Deus que deu à sua Igreja um tal dom. Meus amados, a terceira nota é que a Igreja é católica. Católica no nome, porque significa universal, segundo a totalidade ou segundo a integridade. A Igreja é católica num duplo sentido. É católica porque Cristo está presente nela. Onde está Cristo, está a Igreja Católica, como diz Santo Inácio de Antioquia. E é católica porque Cristo enviou em missão a universalidade do gênero humano, conforme Mateus 28:19. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 13, diz: todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus. Este caráter de universalidade que adorna o povo de Deus é dom do próprio Senhor. Graças a tal dom, a Igreja Católica tende a recapitular eficaz e perpetuamente a humanidade inteira, com todos os bens que ela contém, sobre Cristo, cabeça, na unidade do seu Espírito. E, meus amados, quem pertence à Igreja Católica, o Papa Paulo VI, no seu discurso de 14 de dezembro de 1975, ele vai dizer: como aqueles que, tendo sido batizados, têm o belo nome de cristãos, embora não professe integralmente a fé ou não guarde a unidade de comunhão com o sucessor de Pedro, a Igreja sabe-se unida por múltiplas razões. Aqueles que creem em Cristo e receberam validamente o batismo encontram-se numa certa comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. Quanto às igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que bem pouco lhes falta para atingir a plenitude que permita uma celebração comum da Eucaristia do Senhor. Em relação ao islamismo e às religiões não cristãs, elas não estão em comunhão com a Igreja. Tanto que há um adágio muito antigo proferido pelos santos padres da Igreja: extra ecclesia nulla salus. Fora da Igreja não há salvação. Significa, meus amados, que a salvação vem de Cristo, cabeça, pela Igreja, que é o seu corpo. E o catolicismo da Igreja mostra a sua missão, a missão de ir levar a Igreja Católica ao mundo. Como diz Santo Agostinho: alegremo-nos, portanto, e demos graças por termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. E por último, meus amados, a Igreja é apostólica. É apostólica porque está fundada sobre as 12 pedras, que são os apóstolos, do grego apostolém, embaixadores, enviados, servidores, ministros, administradores do sagrado, escolhidos como Jesus quis, e ela é apostólica em 3 sentidos. Foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Guarda e transmite com a ajuda do Espírito Santo que nela habita a doutrina, o depósito, palavras recebidas dos apóstolos. E ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo. O mundo dos apóstolos é serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os alicerces da Igreja. Mas há também um aspecto da sua missão que permanece. Cristo prometeu estar com eles até o fim dos tempos. Dos apóstolos surgem seus sucessores, os bispos, pastores da Igreja, que têm a missão de guardar a pureza da fé, a reta liturgia e a moral. Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, diz: onde comparecer o bispo, aí esteja a multidão do mesmo modo que onde estiver Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. A santidade de um ministro ordenado arrasta multidões.
Uma realidade é de suma importância, meus amados. Toda a Igreja é apostólica, na medida em que, através dos sucessores de Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem. Toda a Igreja é apostólica, na medida em que é enviada a todo o mundo. Após vermos essas 4 notas, meus queridos, vamos partir para abordar a Igreja Católica na sua organização, leigos, bispos, padres e vida consagrada. E por isso te esperamos para o próximo vídeo de nosso canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.